Bom dia, minha galera massa. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação. E vamos começar agora a conhecer um novo gênero textual que é o poema. Este conteúdo será o da nossa prova deste mês de setembro. Tranquilidade? Galera, antes de adentrar no assunto, eu queria fazer um alerta a vocês, tá? Eu fiquei muito preocupado quando eu fui corrigir os trabalhos de vocês acerca do conteúdo anterior, que era sobre o gênero textual notícia, tá? Por que eu fiquei preocupado? Eu fiquei preocupado com a capacidade de assimilação do conteúdo de vocês, com a capacidade da memória de vocês, tá? De buscar a memória de vocês para responderem as questões. O nosso assunto anterior, né, como eu já falei, foi o gênero textual notícia. Toda aula eu falava que nós estávamos estudando o gênero textual notícia. E lá no trabalho tinha um texto para vocês lerem e interpretarem, tá? Que era sobre as crianças surdas que recebiam ajudas de cães-guia na Grã-Bretanha. E aí, na primeira questão, se não me engano, eu perguntei: que gênero textual é esse? Se nós estávamos estudando o gênero textual notícia, é lógico que aquele gênero textual era notícia. Só que ninguém colocou, pessoal. Colocaram que era gênero emocional, que era gênero psicológico, que era gênero não sei de que. Tiraram coisa da internet que não tinha nada a ver, pessoal. As aulas, os assuntos que eu ministro para vocês, os exercícios, não são de acordo com qualquer site que vocês encontrarem na internet, não. São de acordo com os vídeos que eu passo para vocês. Tá? Então, se tem uma questão na prova ou tem uma questão no trabalho, não vá buscar a resposta na internet, vá buscar a resposta no vídeo que eu preparei, tá? Esses vídeos aqui eu não preparo à toa, certo? Eu preparo para vocês assistirem e assistirem não só na hora da aula, mas depois, quantas vezes quiserem, para fazer um trabalho ou uma prova, tá? Então, olha só o que tem aqui. O gênero textual poema, tá aqui bem grande, olha só, tá aqui ó, o gênero textual poema, o gênero textual. Então na prova, quando eu colocar um poema e perguntar que gênero textual é esse, é o poema, tá? Não venha me dizer que é gênero psicológico, que é gênero mental, que é gênero emocional, porque isso não existe. Se nós estamos estudando o gênero textual poema, é lógico que o gênero do texto que vai estar na prova é gênero textual poema. Ok? Ficou claro? Dados os sermões, vamos continuar. Vamos dar início ao conteúdo, tá? Pessoal, primeiramente, o que é um gênero textual? Né? Eu venho falando aí sobre gênero textual, gênero textual. Um gênero textual é um aglomerado de textos que tem as mesmas características, tá? Então, por exemplo, olha só. O texto A e o texto B, eles têm as mesmas características, tá? Eles são escritos da mesma maneira, eles têm a mesma estrutura, certo? Então, eles pertencem, por exemplo, ao gênero X, ok? O texto C e o texto D, eles também têm as mesmas características, só que essa característica é diferente daqui, tá? Então aqui ele vai compor, por exemplo, o gênero Y, ok? Então o gênero textual é isso, são textos que têm as mesmas características e por isso eles são agrupados em grupos. Esses grupos são chamados de gênero textual, certo? Nós temos aqui o texto E. O texto E tem as mesmas características dos textos A e B, então ele vem para o gênero X, enquanto que o texto F ele tem as mesmas características do gênero C e D, então ele vem para o gênero Y, tá? Então quando eu digo gênero textual poema, são textos
certo? Que tem a mesma estrutura igual, ok? Pessoal, outra coisa também, outro sermão aqui, tá? Quando eu falo estrutura do texto, é a estrutura com que ele está construído. Como é que a casa de vocês é construída? Qual é a estrutura da casa de vocês? A estrutura é alicerce, não é isso? Paredes, vergalhões, para as paredes não caírem na cabeça de vocês, né? E o teto, essa é a estrutura, é como ela está construída. Então, quando eu digo a estrutura do texto, é como o texto está construído, tá? Aí lá na prova eu pergunto, lá no trabalho eu perguntei qual é a estrutura da notícia. Aí vieram dizer que é a estrutura emocional, que é a estrutura não sei o quê. De duas uma, pessoal. Ou vocês não assistem os vídeos, ou vocês erram de propósito, porque não é possível. Se vocês estão em casa, vão fazer o trabalho ou a prova, a gente não tem controle, né? Nós professores não temos controle sobre o que vocês estão fazendo. Então vocês podem ir lá no YouTube e fazer a prova ou o trabalho assistindo os vídeos que o professor gravou, tá? Porque são essas as duas alternativas possíveis para mim. Ou vocês erram de propósito para fazer gracinha, ou então não assistem os vídeos e aparecem só na hora da prova ali, achando que vão fazer alguma coisa, tá? Porque se eu disse que a estrutura da notícia é título, subtítulo e corpo do texto, não tinha por que você botar que era estrutura emocional abalada pelas tragédias, não sei de que, cara. Nada a ver, mano. Nada a ver. Presta atenção no vídeo, presta atenção na aula, assiste quantas vezes você quiser, certo? Aqui não assim, eu não vou apagar depois que vocês assistirem, tá? Esse vídeo vai ficar aqui até daqui a 10, 20, 30 anos, esse vídeo ainda vai estar aqui. Então assista quantas vezes você quiser, tá? Então, pessoal, o gênero textual poema, ele também é chamado de gênero lírico, ok? Que é essa palavrinha aqui, ó, lírico. Por quê? Porque esse gênero, ele tem origem nesse instrumento musical que vocês estão vendo aqui, que é a lira, ok? Esse instrumento musical, ele era usado na Idade Média, certo? Na Idade Média e na Antiguidade, e acompanhavam os poemas que eram cantados. Por quê? Porque na Antiguidade e na Idade Média, pouquíssimas pessoas sabiam ler, ok? Eram raras as pessoas que sabiam ler. Então não tinha por que o poeta da época, que era chamado de trovador, escrever um poema e dar para as pessoas lerem, porque elas não sabiam ler, ok? Então ele escrevia esses poemas para cantar na rua e ganhar um trocado, ganhar uma grana, né? Ganhar um alimento, ok? Então ele escrevia para cantar. E essa cantiga deles era acompanhada por esse instrumento aqui, que existe até hoje, chamado de lira, né? Tá aqui o nome, ó, lira. Então, por isso que esse gênero recebe o nome de lírico, certo? E algumas características agora desse gênero, tá? Característica de conteúdo, ou seja, o que está presente em textos desse gênero. Daqui a pouco a gente vai ver um texto desse gênero, tá? No texto poético, né? Que o texto que pertence ao gênero poema é chamado de texto poético. Existe um eu que fala das suas emoções. É um eu que sente em relação ao que o rodeia, que vai expressar as suas impressões sobre o mundo, certo? Esse eu aqui é chamado de quê? De eu lírico. Aqui, ó, eu lírico, ou ainda chamado de eu poético ou sujeito poético, tá? O eu lírico não é o autor do texto, certo? Por exemplo, eu, professor Pedro, sou uma pessoa extremamente de bem com a vida, uma pessoa extremamente feliz, extremamente contente, apesar das dificuldades que eu enfrento na vida, assim como todas as pessoas e assim como vocês enfrentam também, tá? Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Só que eu posso escrever um poema dizendo que eu estou muito triste, dizendo que eu estou muito abalado, dizendo que a minha vida é de angústias.
No poema, aquele que diz que a sua vida é de angústias, que a sua vida é uma tragédia, não sou eu, tá? Fui eu que escrevi, mas eu dei voz ao eu lírico, certo? Eu dei voz aqui ao eu lírico. No poema, é o eu lírico que vai falar, certo? Então eu posso ser uma pessoa extremamente feliz e fazer um poema sobre tristeza, certo? Eu sou homem, mas eu posso fazer um poema ali como se fosse uma mulher falando, porque o eu lírico é diferente do autor do texto, tá certo? Nesse texto lírico, né, no caso no poema, é um texto onde vai aparecer muita subjetividade. O que é a subjetividade? É o sentimento do autor, se ele está amando, se ele está odiando, tá? Se ele está pensativo, se ele está refletindo sobre o mundo, sobre a sua vida. Vai ter muita subjetividade. Subjetividade é a expressão do sentimento, tá? E linguagem figurada. O que é a linguagem figurada? É aquela linguagem que está escrita uma coisa, mas ele quer dizer outra. Como assim, professor? Por exemplo, quando eu digo que as nuvens choraram a partida da bela dama. Gente, uma nuvem chora, né, no sentido literal da palavra. Uma nuvem tem olho e ela é capaz de chorar e derramar lágrimas? Não, tá? É uma linguagem figurada para dizer que choveu no dia que alguém morreu, né? As nuvens choraram no dia da partida daquela bela moça, ou seja, né, no dia que ela morreu caiu uma chuva, como se o céu estivesse chorando aquela morte, aquela perda, certo? Isso é linguagem figurada. E esse texto vai aparecer escrito em verso, tá? O que é escrito em verso? Vou falar já já para vocês, tá? Né? Como eu já falei, a expressão artística vai ser estritamente subjetiva e vai predominar a função emotiva e poética, né? Como eu já falei, o autor vai expressar as suas emoções, os seus sentimentos. Certinho? Tranquilidade? Vamos agora para as características aqui da forma, né? Bom, eu falei para vocês que esse texto ele era escrito em verso, né? Como assim, professor? Imagine que aqui é uma folha de papel, tá? E aí o texto nessa folha de papel ele está escrito assim, ó, do começo da linha até o fim da linha, tá? Do começo da linha até o fim. Como normalmente vocês escrevem no caderno de vocês, né? Como vocês encontram nos livros, não é isso? Tá desse jeito aqui. Esse tipo de escrita que vai do começo da folha até o final é chamado de prosa. O texto poético ele está escrito em verso. Como assim, professor? Reparem bem, olha só, deixa eu apagar aqui. O texto poético ele aparece escrito assim, ó, só uma linhazinha no meio da folha, né? Geralmente com espaços aqui, ó. Ok? Isso é o texto em verso. Então a estrutura, olha só, a estrutura de um poema vai ser desse jeito aqui, ó, tá? Escrito em verso. Então, quando eu perguntar na prova qual é a estrutura do texto, você não vai dizer que é uma estrutura psicológica abalada, porque isso não existe, tá? É a estrutura organizada em estrofes e versos, ok? Que é isso aqui, ó. Ele não vai do, como aqui, ó, ele não vai do começo da folha até o fim. Ele fica só no meio, tá? Organizado em pequenas frases. Isso é a estrutura em verso do gênero lírico, certo? Nesse texto, nesse tipo de texto, a gente vai ver a predominância de verbos na primeira pessoa. Por que verbos na primeira pessoa? Porque o autor vai falar dos sentimentos dele, né? Então ele vai usar o verbo na primeira pessoa, ele vai dizer assim, eu amo aquela dama, ou então eu odeio esta vida, eu adoro estas flores. Sempre vai ser os verbos conjugados na primeira pessoa, tá? Nem sempre, mas
Acho que na maioria esmagadora das vezes o verbo vai estar na primeira pessoa. Ele vai se preocupar com a forma do poema, ok? Dando destaque para melodia e métrica, né? Ou seja, ele não vai escrever de qualquer jeito, ele vai passar horas pensando na palavra que ele vai utilizar, na palavra que ele vai usar para começar o texto, na palavra que ele vai usar para terminar, ok? Em como ele vai construir as frases. Ele passa horas pensando, então ele se preocupa com a forma, se preocupa com a estética, com as palavras que ele vai utilizar no texto, certo? Escrito em versos, né, como eu já falei, ele vai apresentar o quê? As emoções íntimas do autor, né? O que há de mais profundo na alma, no coração daquele autor, ok? E vai existir também uma certa musicalidade ali, né, naquele poema, tá? Um certo ritmo, né, através das rimas, tá? Todo mundo aí sabe o que é rima, né? Então ele vai utilizar as rimas para dar uma musicalidade ali naquele texto, certo? Vamos passar aqui, olha só, tá? Então, como é que esse texto ele vai estar estruturado? Ele vai estar estruturado em versos e estrofes, tá? O verso é o conjunto de sílabas que contém uma unidade rítmica do poema, ou seja, o verso é cada linha do poema, certo? Cada linha do poema é um verso. Esse verso ele pode ser branco ou livre, tá? Os versos brancos é aqueles que possuem a chamada rima. E os versos livres, eles não possuem rima, certo? O verso livre, ele não possui rima, tá? E o que é a estrofe? A estrofe vai ser o conjunto de versos, tá? Então, cada linha é um verso. E a estrofe vai ser o conjunto de versos daquele poema. Então, essa é a estrutura do texto. E essas estrofes, elas podem variar de tipo. Ela pode ser de apenas um verso, ela pode ser de 2 versos, chamada dístico, 3 versos, tercetos ou 4 versos, quarteto, tá? Aqui tem veros, né? Mas é versos. Mas isso aqui eu não vou cobrar de vocês, tá? Eu vou cobrar que vocês identifiquem o verso e a estrofe, ok? E a rima aqui, né? Vocês já sabem o que é uma rima, sabem identificar uma rima, tá? Gente, olha só esse poema aqui do slide anterior, que eu escolhi para ilustrar para vocês os versos e as estrofes, tá? Vamos ler primeiro. É um poema de Alfonso de Guimarães, um brasileiro. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Professor, que bonito, professor Pedro, que coisa linda. Sim, é um poema muito bonito, é um poema muito poético, muito subjetivo, mas que fala de quê? Que fala de suicídio. Nesse poema, aqui a nossa amiga Ismália, o que ela fez? A nossa amiga Ismália, ela se jogou do alto de uma torre, né? Do alto aqui, ó, da torre, certo? Ela se jogou no mar, tá? Então, essa é a preocupação do autor. Ele vai escolher as melhores palavras para falar sobre um assunto da maneira mais bonita possível, porque o suicídio não é uma coisa bonita, tá? É uma coisa feia, né? Uma coisa horrível, trágica. Mas aqui ele escolhe palavras bonitas para falar sobre esse tema. Essa é a preocupação, né, com a estética ali do seu poema, tá? Então, olha só. Cada linha dessa aqui é um verso,
Olha aqui, ó. Cada linhazinha dessa é um verso. E vocês percebem que esse texto ele está agrupado em grupos de 4 versos, né? Olha só, né? Sempre 4 versos, tá? Essas linhas aqui, ó, são chamadas, né, de versos, e esses grupos de versos são chamados de estrofes, tá? Como eu falei no slide anterior, a estrofe pode ter apenas um verso, pode ter apenas 2, 3, quantos o autor quiser. Aqui o autor optou por estruturar o seu texto em em estrofes com 4 versos, tá? Então cada grupo desse, ó, é uma estrofe e cada linha dessa é um verso, ok? Então na prova eu vou passar algum poema para vocês e pedir para vocês contarem os versos e contarem as estrofes, tá certo? Os tipos de rima fica para a aula anterior, para o vídeo não ficar muito grande, né? E aí não dá tempo vocês fazerem o exercício, tá certo? Pessoal, obrigado a quem assistiu o vídeo, ok? Reflitam sobre o sermão que eu dei para vocês no começo da aula, tá? Aquilo é muito importante. E respondam o exercício que eu deixei no grupo. Podem assistir esse vídeo quantas vezes quiserem. E até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.